Olá, olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a um papo exclusivo, acho que nesse dia histórico que a gente está gravando aqui na terça-feira, para o Bitcoin e para o mercado cripto como um todo. A gente teve a primeira negociação de ETF de Bitcoin, muito provavelmente vai abrir a porteira aí para vários ETFs relacionados ao mercado cripto, e eu trouxe para bater esse papo aqui um super amigo meu, o Davi Lawante, que é diretor de pesquisa da Bitwise Asset Management, um pessoal aí que tem vasta experiência no mercado cripto, tem contribuído bastante, inclusive com análises bem pontuais sobre determinadas coisas do mercado cripto, que para a gente aqui, e talvez até para o público geral, seja até de certa forma complicada de entender. Então, muito bem-vindo, Davi, obrigado por aceitar esse convite aqui para a gente bater o papo nesse dia histórico para o mercado. Legal, obrigado você, André. É um prazer conversar com você. Tô animado para o papo aí. Estamos num dia muito especial mesmo. Maravilha. Cara, antes da gente entrar no papo de ETF, que é o assunto que a gente vai debater hoje, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como que você conheceu cripto, da onde você veio, como que você foi parar nesse universo e o que talvez foi um momento ali de clique para você mergulhar de fato e ter sua carreira envolvida diretamente nesse mercado. Sim, não, legal. Vou tentar resumir aqui, mas eu comecei a me interessar por Bitcoin, né? Na época não tinha ainda os outros, né? Eu comecei a me interessar por Bitcoin. Eu comecei a ouvir falar do Bitcoin em 2014, mas eu comecei a me interessar por ele mesmo provavelmente lá para 2016. Então demorou um processo de uns 2 anos aí de eu me acostumar e aceitar esse ativo como algo realmente válido e interessante. E na época, como você sabe bem, eu sei que você está há um tempo no mercado, a curva de aprendizado ali era muito mais íngreme do que é hoje, né? Hoje tem muito mais recursos para aprender. Então foi um processo longo de aprendizado para mim. Eu conheci o Bitcoin porque eu já tinha um interesse há algum tempo em coisas do tipo escola austríaca de economia, interesse em ouro. Então eu vim por esse lado, assim, foi por aí que veio o meu interesse. E aí quando eu fui aprendendo mais, eu acabei até ficando cada vez mais interessado. A minha carreira anterior é uma carreira de mercado financeiro tradicional. Então eu trabalhei no JP Morgan, trabalhei no Itaú BBA, eu era analista de sell side, de equities, eu cobria o setor imobiliário. Mas aí eu comecei a me interessar por essas coisas e antes de eu trabalhar no mercado financeiro eu era engenheiro de software, eu fiz isso por uns 2 anos. Então cripto foi um jeito legal, vamos dizer, de fazer a ponte entre o começo da minha carreira, que era um pouco mais técnico. Eu não me considero uma pessoa técnica hoje, mas esse começo da carreira que era um pouco mais técnico, depois esse interesse em finanças e economia que eu desenvolvi na maior parte da minha carreira. Então foi isso. E aí em 2016 foi quando eu mudei para os Estados Unidos. Que aí eu falei, não, peraí, deixa eu ver se faz sentido estudar esse mercado e até pensar numa mudança de carreira. E aí foi aí que cripto clicou para mim, que aí foi quando eu vim para cá, eu vim estudar na Califórnia, e aí eu vi o quão desenvolvido o mercado tava e o quão para trás a minha cabeça tava, o quanta coisa que eu tava perdendo. Aí eu falei, não, peraí, acho que isso realmente é um negócio de verdade. E foi aí que eu resolvi mergulhar mais no mercado de cripto. Legal, maravilha. É, Davi, eu tenho uma perspectiva, uma visão de fato de quem estava de um lado do mercado e viu desde da primeira, talvez, pedido de ETF, dos Incovós lá atrás, uma visão de como que esse negócio foi evoluindo e quantas negativas o mercado teve desse ETF de Bitcoin. É meio que aquela, assim, acho que o não todo mundo já tinha, né? Valia a pena tentar o sim. E foram 8 anos de tentativa de vários, inclusive a Bitwise também teve alguns pedidos negados, né? Acho que o mercado inteiro mais institucionalizado tentou, de alguma forma, emplacar uma ETF de Bitcoin, de Ethereum, de cripto de modo geral, só que no contexto norte-americano acabou ficando para trás, justamente porque você teve nações como os Estados Unidos e até o próprio Brasil que tiveram esse aceite primeiro, né? Como que é a sua visão hoje do regulador sobre isso? Você sente que é um sentimento de jogar a toalha, tipo, não vai dar para a gente barrar a inovação, vai acontecer lá fora se não acontecer ali dentro, ou de fato precisava de algum arcabouço que ele de fato aconteceu só agora, e aí se teve segurança do regulador norte-americano de não negar esse TTF?
Não, acho que, cara, é uma super boa pergunta. O que eu falaria assim, acho que algumas coisas importantes sobre nos pontos que você tocou. O primeiro que assim, os Estados Unidos em geral, ele não é o primeiro a aprovar esse tipo de instrumento novo. Assim, não é sempre que você vai ver. Na verdade, em geral, você não vai ver a SEC sendo a primeira a aprovar novos ETFs. E isso já aconteceu em várias outras classes. E realmente, algumas pessoas falam isso tem um lado bom, um lado ruim. O lado bom é que dificilmente os Estados Unidos é o primeiro. O lado bom é que assim, a SEC ela tem um padrão realmente que é bastante alto. E muitas pessoas falam que assim, um dos motivos pelo qual os Estados Unidos é o centro do mercado de capitais mundial é porque tem essa barra bastante alta. Então, assim, é uma faca de dois gumes aqui um pouco. E outra coisa que eu acho importante também, a aprovação de ETFs novos, ETFs diferentes, é um processo complicado, tradicionalmente. Negócio que às vezes a gente esquece, mas e pelo fato da gente na Bitwise ter uma expertise bem grande, o pessoal que já está décadas aí nesse mercado de ETFs, índices e tal, o Matt, que é o meu chefe, sempre fala, o GLD, que é o ETF de ouro, demorou acho que 6 ou 7 anos para ser aprovado na SEC. Sendo que, assim, é um ativo muito mais estabelecido e muito mais fácil de entender do que o Bitcoin, né? Então, eu acho que, assim, esses processos, eles são longos mesmo. Realmente, teve o primeiro filing foi o dos Winklevoss, dos gêmeos, foi 2013, né? Ou 2014, tô tentando lembrar, mas assim, faz muito tempo. Uhum. Mas se você olhar, assim, de lá até agora, assim, passou 8 anos. Sim, que também, assim, não é muito diferente do que demorou para aprovar o GLD, né? Que é o ETF de ouro, é um dos maiores ETFs do mundo que tem hoje. A outra coisa que eu diria é o seguinte, e a gente fez um filing, né, em 2017, que foi negado também. A carta-resposta do nosso ETF, do nosso filing daquele lá atrás, a carta negando o ETF tinha 112 páginas. Só para ter uma ideia, e assim, eram 112 páginas de estudos técnicos, assim, de realmente não é uma decisão política, gosto, não gosto, quero, não quero. O negócio que eu acho que assim, para o bem ou para o mal, aqui nos Estados Unidos, para você aplicar no ETF, tem várias regras que você precisa seguir e que o mercado precisa atender. E a SEC, lá naquele momento, ela não estava confortável com algumas coisas, mas eu acho que o ponto principal aqui é o que ela chamou de resistência à manipulação de mercado, que é basicamente o seguinte: se tiver alguma coisa errada, eu quero saber atrás de quem que eu vou correr. Vamos dizer assim, é um poder de supervisão de mercado que é parte do dever fiduciário deles. E realmente, assim, eu acho que agora pensando com a visão que a gente tem hoje lá atrás, em 2017 eu realmente acho que o mercado de Bitcoin não estava pronto para isso. Assim, tinha um mercado regulado nascendo, você sabe bem, que era o contrato futuro da CME, mas que começou ali no final de 2017, era um negócio novo, relativamente pequeno dentro do tamanho do mercado do Bitcoin como um todo. Você não tinha soluções de custódia profissional do jeito que você tem hoje, você não tinha soluções de facilitar trading, toda essa infraestrutura que a gente está acostumado a ver nos mercados mais estabelecidos institucionais, ali naquela época ela ainda estava sendo criada no Bitcoin. Então as dúvidas da SEC elas sempre foram muito relacionadas a isso, assim, muito relacionadas à infraestrutura de mercado, e por isso que a gente publicou bastante research. Inclusive a gente acabou de publicar mais de 100 páginas de research com análises de estrutura de mercado para tentar mostrar que a gente acha que agora o mercado já está numa situação muito diferente do que estava lá atrás. Dito isso, a SEC se sentiu nesse momento confortável em aprovar um ETF baseado em contratos futuros, né? Uhum. Contratos futuros que negociam na Bolsa de Chicago, na CME. Por quê? Porque esse é um mercado que a SEC consegue supervisionar muito bem. Então, acho que essa foi a evolução aí que a gente viu
nos últimos anos. Eu sei que você sabe bem isso, André, e se acompanhou bem essa evolução de infraestrutura de mercado que aconteceu no mercado de Bitcoin, de cripto, e acho que isso foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje. Maravilha. Cara, você foi falando várias coisas aí, me veio 30 milhões de perguntas na cabeça, mas eu vou começar de um ponto de vista cronológico aí. Primeiro, a gente teve o lançamento dos futuros lá no final de 2017, e aquilo, óbvio, em retrospecto, marcou ali o pico do mercado e o começo do bear market, quando, óbvio, a gente olha em retrospecto. Só que naquele momento, muita coisa teve uma visão meio mixing feed ali, que era tipo, agora o institucional vai poder entrar short nessa posição. Não, mas agora institucionalizou o mercado, o cara vai poder se expor a essa classe de ativos naquele exato momento. E, óbvio, aconteceu o que aconteceu. Mas só que nesse exato momento que a gente tem para a primeira aprovação do ETF com futuros e todo esse crescimento do mercado em 2018 no sentido de infraestrutura, parece que todo aquele desenho que a gente fez de que ia ajudar o mercado a ser mais institucional, a conseguir abarcar os big players, ele agora está se contextualizando de uma maneira que meio que você vai building blocks, né? Assim, concatenando o que aconteceu para de fato conseguir entregar tudo isso. Eu queria entender qual que é a percepção sua sobre esse momento agora. É um momento parecido em que, cara, temos talvez mixing feeds em que pode ser um momento de topo ou não, é uma outra estrutura, é um outro momento, né? Qual que é a sua visão geral aí como analista desse mercado? Cara, é uma boa pergunta. Não sei responder. Eu acho que um negócio que a gente pode explorar mais um pouquinho é que, pelo menos na nossa visão, aí a gente pode falar disso mais para frente, a gente não acha que esse ETF baseado em futuros é o produto, o melhor produto e o produto que vai ser o ETF que vai dominar o mercado. A gente acha que tem outras estruturas aí que são mais interessantes. Mas essa é a estrutura com que a SEC ficou confortável de trabalhar nesse momento. E acho que é um passo positivo para o mercado. Nessa questão, cara, estava até falando com o pessoal do mercado nesses dias. Eu acho que assim, se você olhar o mercado de cripto, quando você teve esses grandes eventos, né? Você citou o contrato futuro da CME, a gente poderia olhar também o IPO da Coinbase, né? Vários desses eventos muito icônicos no setor, eles acabaram marcando um topo, né? No mercado. Em geral, assim, o do Coinbase é muito recente, mas acabou se virando um topo local, né? Isso não é um cap, mas realmente construiu-se toda uma expectativa ao redor disso, e aí tem aquele compra no boato e aquele fenômeno um pouco compra no boato e vende no fato. Cara, assim, se você me perguntar tudo mais igual, eu diria que pode ser que a gente passe por um momento assim, mas tem uma diferença, eu acho, que dessa vez está todo mundo esperando já que isso vai acontecer. Então, quando já tá todo mundo esperando isso, eu vou falar que eu não sei, eu ainda estou um pouco na dúvida. E, inclusive, um negócio que eu acho, assim, eu acho que, assim, pensando até então, acho que assim, no curto prazo, eu não, na verdade, não sei. Mas eu acho que no longo prazo, assim, isso foi um milestone importante, assim, pro setor, assim, o fato de você agora conseguir investir em Bitcoin numa estrutura de ETF, mesmo que não seja ainda a estrutura perfeita, ele abre mercados que eu acho que antes tinham bastante dificuldade para investir nesse ativo. E são mercados bastante grandes, né? São o dinheiro de retirement, né, de aposentadoria, o mercado de financial advisors, o mercado dos consultores financeiros. Tem alguns mercados muito grandes aqui que eles não conseguem comprar Bitcoin diretamente, assim, simplesmente não encaixa na estrutura jurídica legal, nos processos que eles têm. Então eu acho que assim, pensando num prazo mais longo, eu acho que assim, vai ser visto como um milestone muito importante. Igual o contrato futuro da CME foi, né? Ele acabou marcando um topo lá e a gente teve um bear market bem vamos dizer, bem longo, né? E que você passou por ele, que eu sei. Então acabou demorando bastante. Eu não acho que a gente vai ver. Eu ficaria muito surpreso de ver algo daquele tipo, assim, porque eu acho que agora cripto já se provou
os usos de casos, os tipos de investidores, o conhecimento sobre a classe de ativos, acho que está muito diferente do que estava ali atrás. Então, assim, sei lá, continuo bastante positivo para a classe de ativo, olhando no médio e longo prazo. No curto, difícil de falar. E cripto é volátil mesmo, então é difícil. Maravilha. E aí, até complementando assim, quando a gente olha também a questão dos futuros, né, foi um marco importante, apesar de a gente ter vivido 2018 horrível ali, é que eu disse, né, tipo, esse momento ele só está sendo possível agora, nesse exato momento, porque a gente teve o lançamento de futuros lá atrás, um período ali de controle, né, em que se olhou tudo, e em retrospecto, viu, não, funciona realmente esse mercado de futuros, dá para oferecer um produto aqui com a base de futuros, mesmo sendo um pouco mais caro do que seria um ETF no spot tradicional. Mas o contexto é muito positivo de modo geral. Outra questão que eu tenho sobre o ETF para onde que você acha que esse mercado vai andar? Porque, assim, óbvio, né? O que está na mesa agora? Vários ETFs, várias propostas, assim, é muito difícil, a não ser que esteja alguma coisa muito errada em cada uma dessas proposições. A gente vai ter uma sequência de ETFs de Bitcoin sendo aprovado, muito provavelmente a próxima fase seja uma de Ethereum, e aí a gente vai entrar, talvez, numa questão de índices, né? Então, assim, índices de cripto, né? Como que você cria um ETF para que de fato consiga seguir esse índice, dado um mercado extremamente volátil, né? E como que você consegue fazer o match disso, em que o dinheiro que está lá, ele siga esse net asset value, né? E que de fato corresponda àquele ETF. Eu queria ter do lado de vocês, como que vocês veem esse mercado desenvolvendo, até do ponto de vista estratégico, de como a Bitwise quer se posicionar nesse mercado daqui em diante. Eu acho que assim, o jeito que eu enxergo a gente está passando agora por essa fase importante, né, que você, a aprovação ou as aprovações dos ETFs baseados em mercados futuros. Agora você já vê um número de empresas, incluindo a gente, já começando a mirar no ETF de Bitcoin Spot. Mas eu acho que assim, ainda tem várias discussões para serem feitas nesse cenário. Talvez em paralelo, talvez seguinte a isso, o próximo grande ativo do mercado é claramente o Ethereum, né? O Ether, né? Que o Ether ele tem já contrato futuro listado na CME, ele tem contrato de opções, eu acho que ele não tem a mesma liquidez e a mesma profundidade do mercado de Bitcoin, mas assim, ele não tá tão longe assim. Principalmente no último ano, é um mercado que passou por um processo o mercado do Ethereum passou por um processo de institucionalização muito forte. Agora, para a gente ver aprovações de índices, por exemplo, e esse é um tópico muito, que a gente gosta muito, porque a gente acho que a empresa que começou essa ideia de investimento de índice em cripto, a gente tem um índice aqui que a gente oferece via fundos privados, que é o principal benchmark da indústria hoje, mas eu acho que assim, discussões para ETF de índice aqui nos Estados Unidos, acho que a gente ainda tá um pouco cedo. Assim, acho que isso vão ser discussões que vão ser mais para frente. Tem todas essas questões, e aí, de novo, são questões técnicas, não são questões políticas ou de gosto desse ativo, não gosto desse ativo, mas eu acho que tem várias questões técnicas de estrutura de mercado, tem a questão de qual ativo é um security, né? Qual ativo é um valor imobiliário na visão da SEC. Então, acho que tem várias questões que a gente ainda vai precisar resolver e isso provavelmente vai ser um processo de anos ainda. Até a gente ver um ETF de índice mesmo aqui nos Estados Unidos, acho que ainda vai um tempo. Legal. O ETF de Bitcoin agora sendo aprovado, ele vem num momento histórico, talvez até diferente do que aconteceu na aprovação da CMS. A gente teve os fatos recentes, principalmente da China, né, banindo pela 23ª vez o Bitcoin de lá, e toda vez que ele bane parece, não, agora é real, agora é real, agora é real, e dessa vez teve impacto direto na questão do hash rate da mineração. E a gente, depois desse período aí de alguns meses, viu-se o hash rate migrar para o solo americano, né? No contexto, talvez até geopolítico desses países, qual que é a visão sobre isso? Assim, já que a China baniu, vão abraçar essa tecnologia, tem algum peso no sentido de, cara, acho que agora é a hora de entrar nesse mercado, acho que tem que se expor, ou não? De fato, pelo ponto que você levantou várias vezes aqui, né, nessa conversa já, era uma questão técnica.
Assim, não tem nada a ver com gosto ou não gosto, ou vou entrar numa briga geopolítica, não é técnico e pronto. Eu acho que assim, até agora a questão de ETF e tal, ela com certeza ela é uma questão 100% técnica. Nessa parte de China, eu gosto muito da frase que eu sei que você já ouviu, André, mas vale a pena repetir aqui para todo mundo, que é do Fred Wilson. Fred Wilson é um dos grandes investidores de tecnologia aqui dos Estados Unidos. Ele é o fundador de um fundo que chama Union Square Ventures, que Uhum. estão desde lá do começo do Twitter, do começo das redes sociais, e é um dos fundos que também enxergou essa tendência de cripto muito cedo. Se eu não me engano, eles lideraram o Series A da Coinbase. Assim, então são os caras que estão olhando cripto muito a sério e muito a fundo desde lá de 2013, 2014, bem desde lá de trás. E o Fred Wilson, ele fala uma frase que eu concordo muito, que ele fala assim, a lição de investimentos em tecnologia das últimas décadas é que se a China bane, você investe. E eu acho que o que ele quis dizer ali é que quando a China bane uma tecnologia, acho que isso quer dizer duas coisas. O primeiro é que, primeiro que a tecnologia é grande o suficiente e é real, né? Porque acho que se fosse quando é que o pessoal fala tulipa, como se fosse um Fed que vai morrer, não sei o quê, eu não sei se despertaria esse tipo de interesse num governo tão poderoso, num país tão grande. E a segunda coisa, e isso a gente já viu acontecer em várias outras tecnologias, é que a China, quando ela bane uma tecnologia dessa, não ela bane porque ela quer fazer a dela, né? Então, isso aconteceu com videogame no começo dos anos 2000, a China baniu o Google, baniu o Facebook, baniu o Instagram, baniu o YouTube. Por quê? Porque ela quis construir o dela, uma versão que ela consegue controlar. Eu acho que algo muito parecido está acontecendo no mundo cripto, né? A China tem um projeto do CBDC, né, da moeda digital estatal dela, que é um projeto que está, até onde eu entendo, bem avançado. Provavelmente a gente vai começar a ver uns lançamentos importantes aí agora ao longo de 2022. O grande piloto desse projeto provavelmente vai ser as Olimpíadas de Inverno, que vão ser em Beijing em 2022. Então, assim, eu acho que assim, uma parte da motivação da China banir o Bitcoin, acho que é porque ela está fazendo dela. E eu acho que assim, esse é uma outra coisa que eu sempre falo, é que assim, tecnologias como o Bitcoin, o cripto, são tecnologias que empoderam muito o indivíduo, né? E isso para alguns países funciona muito bem, encaixa muito bem. Normalmente democracias ocidentais, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, encaixa muito bem. Para outros países, não. E eu acho que a China é o grande exemplo. Então, acho que faz parte assim, do projeto. Acho que quem acompanha esse mercado de longe nunca esperaria que a China abraçaria essas redes de blockchain públicas como o Bitcoin e o Ethereum, porque eles oferecem um grau de liberdade para os indivíduos que eu acho que eles lá não estão preparados para aceitar. Agora, dito isso, o que você falou é super interessante. Eu acho que a gente viu aqui nos Estados Unidos um crescimento desse sentimento do tipo, não, peraí, se a China baniu, peraí, agora deixa eu começar a olhar. Eu acho que a gente realmente, assim, tá numa fase geopolítica um pouco diferente do que a gente viu nas últimas décadas. Acho que as tensões entre Estados Unidos e China vêm aumentando nos últimos anos. E eu acho que, assim, a gente começou a ver, se até vê agora muito mais políticos, e até políticos bastante importantes no mercado, na cena política aqui americana, defendendo o Bitcoin, assim, como se fosse um negócio de interesse nacional. Eu acho que a gente vai começar a ver essa narrativa avançar ainda mais. Alguns países aqui, alguns estados aqui olham mineração muito a sério. O Texas é talvez o maior deles, mas não é o único. Mas você vê coisas tipo o governador do Texas falando, não, eu quero ter mineração de Bitcoin aqui. Tanto como se fosse como uma atividade que ele enxerga como uma das prioridades. Então, acho que sim, acho que isso vem crescendo. Acho que reflete um pouco essa polarização geopolítica que a gente está vendo nos últimos anos aí, e países acho que têm um grau de liberdade maior, acho que como Estados Unidos, por exemplo, acho que tendem a ser países que vão abraçar o Bitcoin e essas redes de cripto abertas com mais vontade do que outros. Legal, maravilha aí.
Eu vou mudar um pouco do assunto aí para a gente não ficar só falando de ETF e indo e voltando nesse assunto. Eu sempre gosto de ouvir sua opinião sobre algumas coisas específicas do mercado cripto, mas antes de entrar em algum pontual assim desses outros segmentos que a gente conhece como finanças descentralizadas, Web3 e o que seja, eu queria entender sua opinião sobre se o mercado está vendo essas outras vertentes ou não. Hoje existe um único macroativo, que é o Bitcoin, possivelmente tem um pessoal olhando para Ethereum. Como que está o entendimento do mercado quando você vai perguntar, quando você vai conversar com esses investidores que estão pensando em botar um pezinho em cripto, né? Ele entende que isso é uma classe de ativos que tem muito mais potencial do que dentro só do Bitcoin e do Ethereum, ou ainda eles estão tentando entender minimamente o Bitcoin? Acho que com certeza entendem. Isso vem crescendo, inclusive a gente vem se surpreendendo positivamente com como esse entendimento ele está evoluindo rápido. Eu acho que por alguns motivos. O primeiro é que assim, o Ethereum ele se estabeleceu com um segundo grande caso de sucesso dentro de cripto, né? O Ethereum ele é diferente do Bitcoin, na minha visão. Acho que eles não competem Uhum. muito. Eu acho que eles estão ficando cada vez mais diferentes entre si até. As, 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 as decisões que estão sendo tomadas no design desses protocolos estão fazendo eles ficarem até mais diferentes. Mas você olha no Ethereum, tem um monte de coisa acontecendo lá. Tem stablecoin, tem o mercado de DeFi, de finanças descentralizadas, tem os NFTs, tem o mercado de gaming, tem mais um monte de coisa acontecendo no mercado do Ethereum, que eu acho que o Ethereum foi bastante otimizado para esse tipo de aplicações. E aí, quando a gente conversa, a gente até lançou, né? A gente lançou, acho que foi o primeiro fundo de índice de DeFi do mercado no começo do ano. A gente tinha uma certa preocupação, porque era um negócio bem longe, né, na curva de risco da maioria das pessoas, a gente imaginava, mas o interesse que a gente viu surpreendeu, na verdade. O pessoal entende DeFi, por exemplo, muito mais fácil do que eles entendem a questão de ouro digital. Que é um negócio que eu sempre costumo falar. Eu sou super fã, ouro, sound money, todas essas coisas, acho ótimo, mas não é todo investidor que gosta disso. E aí, quando você mostra o mercado de DeFi, que é um negócio que todo mundo consegue entender muito bem, que é esse mercado que ele pode mudar fundamentalmente como a gente executa serviços financeiros. Esse é um negócio que eles já viram acontecer em outros setores. Eles já viram a Amazon fazer varejo de um jeito diferente, eles já viram o Google fazer mídia de um outro jeito diferente. Talvez DeFi seja um jeito diferente de fazer serviços financeiros. Fazer o fintech realmente ser cumprir vamos dizer, as expectativas iniciais. E esses ativos também eles têm receita, né? Então você consegue fazer um exercício de valuation, mesmo que seja um negócio básico e rudimentar, né? Mas você consegue já olhar múltiplos, preço-venda, preço-lucro. Tem gente que até faz fluxo de caixa, né? Aqueles modelos sofisticados de valuation para esses protocolos. Então, dito isso, assim, DeFi já claramente super, super super dentro, assim, da cabeça. Eu sei que vocês têm um fundo de DeFi também, né? Acabei de lembrar agora, então acho que até queria ouvir de vocês, se vocês também enxergam isso, mas super surpreendeu a gente. E o mercado de NFTs está chegando muito forte também. Esse é um mercado que, e eu sei que vocês lançaram um produto recente, a gente aqui tá pensando ainda como estruturar um produto, mas acho que assim, claramente acho que o número de coisas ou de mercados que cripto consegue atingir, acho que do último ano para cá expandiu muito, assim, e eu acho que o mercado tá enxergando isso bem mais do que a gente esperava. Cara, legal essa sua visão sobre isso, porque uma das coisas que mais surpreendeu aqui a gente, quando a gente começou a ver essa febre de NFT, é que foi a porta de entrada para cripto para muitas pessoas, assim. Os Ah, games, né, o Axie Infinity, a base que a gente tinha estudado aqui, era mais de 60% das pessoas que estavam jogando o jogo não tinham contato com cripto antes daquilo, assim. E se você pensar no mundo subdesenvolvido em que as pessoas começaram a receber salário naquilo, era preponderante de fato ela aprender. Ela foi obrigada a aprender, porque senão ela não conseguia transformar aquele token que ela recebeu em dinheiro, e aquilo começa a fazer um sentido de uma maneira totalmente diferente por uma questão prática, assim. Ninguém talvez quis te ensinar, você queria aprender, esse que era o diferencial.
E você falando de finanças descentralizadas, começa a desenhar na minha cabeça uma visão de que se antigamente, ou em 2014, 2013, você tinha uma porta de entrada a aprender cripto que era Bitcoin, hoje talvez você tenha várias, né? Aí o pessoal que entende fintech, que entende esse mercado de disrupção e tudo mais, entende DeFi muito mais fácil, o pessoal da música, da arte consegue entender mais facilmente NFT, e nesse contexto como um todo, você tem fluxos de entrada de pessoas por diferentes nichos que vão acabar redescobrindo outros nichos lá dentro, né? Isso só para concluir que a gente sempre fala, é só o começo, né? Tá no início e tudo mais, e de fato parece um pouco isso. Mas eu queria trazer um pouco de uma outra discussão aí, que são as plataformas de contrato inteligente, né? Então a gente tem, como você falou, assim, o Ethereum se consolidou como esse ativo, esse segundo ativo, né? Eu gosto muito de uma frase do Felipe Gaúcho, da Paradigma Education, aqui no Brasil, que ele fala que é meio que o Ethereum foi o raio que caiu duas vezes no mesmo lugar, né? Se você pensar que foi num espaço de tempo curtíssimo uma inovação maior do que isso, na minha opinião própria, do que o próprio Bitcoin trouxe, aconteceu 5 anos depois da criação do Bitcoin, é uma coisa que suscita muito essa ideia de que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. E só que o Ethereum, óbvio, né, enfrentou desde o seu nascimento várias opiniões de que ele não era rápido o suficiente, não era muito caro, não era eficaz, não ia servir no futuro, e toda aquela leva de Ethereum killers que surgiram por meio ali mais ou menos de 2017, né? Vários desses caras sucumbiram ao longo do caminho, mas outros, além de 2017, outros surgiram ainda hoje, né? E hoje uma das conversas que mais se fala seria a ideia desse mundo multi-chain, em que várias redes conversariam entre si, cada uma com seu diferencial. Eu queria entender qual que é a sua visão sobre esse mundo multi-chain e em que ponto está o Ethereum nesse mundo aí mais diverso de carteiras, de plataformas de contrato inteligente. Legal, né? Muito bom. Uma pergunta super boa, tema mega atual. Inclusive, teve uma conferência grande de cripto, coisa de um mês atrás aqui, que o tema foi esse. Eu não fui na conferência, mas teve um pessoal aqui que foi, e basicamente esse é um dos grandes tópicos de conversa hoje no mundo cripto, no pessoal que está mais no cutting edge ali, olhando mais o que tá as coisas mais novas. Cara, eu acho que assim. É engraçado, essa é uma história que, como você falou, a gente ouvia falar muito, ela meio que morreu e voltou muito rápido, né? Uhum. E eu acho que isso, honestamente, eu acho que faz sentido, sabe por quê? Porque essas redes de blockchain, elas são difíceis de escalar, e a gente viu isso já mais de uma vez, né? Então, por exemplo, quando você pega no começo o Bitcoin, quando o Bitcoin não valia muito, o pessoal usava aquela commodity escassa, que é espaço dentro do bloco do Bitcoin, para fazer joguinho de cassino, para fazer stablecoin, né? E esse monte de coisa. Ao longo do tempo, o Bitcoin começou a se valorizar muito e essas atividades que agregam menos valor acabaram migrando para outros protocolos. Um deles foi o Ethereum, né? O Ethereum no começo, assim, até, sei lá, coisa de 2 anos atrás, uma parte grande da atividade do Ethereum era stablecoin, né? Que antes acontecia no Bitcoin e ela foi meio que priced out, né? Ela foi meio que ficou caro demais para fazer no Bitcoin e foi pro Ethereum. Agora a gente está vendo a mesma coisa acontecer com o Ethereum, né? O Ethereum cresceu muito, você tem todas essas atividades de NFT, DeFi, stablecoin, um monte de coisa, gaming também, né? Um monte de coisa rolando lá. E aí agora, alguns desses processos e algumas dessas atividades começaram a ficar, o Ethereum começou a ficar caro demais, porque é difícil de você expandir a capacidade dessas redes, assim, mais ou menos como se fosse uma estrada, né? Então, assim, você não consegue expandir elas de maneira tão fácil, você acaba destruindo algumas das propriedades que as fazem especiais. Foi aí que surgiram, né? Eu entendo que veio essa renascência de todas essas outras redes, os Ethereum Killers, né? O Solana, que é uma rede importante para DeFi, NFTs também, um monte de coisa acontecendo lá. Tem algumas outras. E aí, nesse mundo, né? Nesse mundo em que você tem mais de um blockchain ativo, eu acho que faz sentido você ter essa ideia de como se fosse uma internet de blockchains, né? Então, assim, o seu ouro digital, sua reserva de valor super segura tal é o Bitcoin. Plataforma de smart contracts, eu acho que o Ethereum vai dominar bastante desse mercado, mas eu não sei se ele vai dominar tudo.
Aqui tem mais um ponto complicado que tem muitos desenvolvimentos importantes acontecendo no Ethereum que vão fazer ele aumentar a capacidade dele bastante. Então, um dos grandes pontos de interesse aí, que uma das grandes questões do mercado é como é que essa situação vai se acomodar, né? Se o Ethereum vai conseguir se expandir e manter toda essa atividade dentro dele, ou se a gente vai acabar vendo um pouco dessa atividade migrando para fora. Eu acho que a gente vai ver um pouco dos dois. Eu acho que o Ethereum está bem na frente. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso no telefone há um tempo atrás. Tudo, assim, muitas das coisas que a gente vê nos outros blockchains são coisas que meio cópia do Ethereum. Assim, é como se fosse uma cópia mais barata do que está sendo feito no Ethereum. O Ethereum ele ainda lidera muita coisa. Talvez tenha um ou outro Solana que tá vendo com algumas coisas novas na parte de gaming, talvez interessantes, mas eu acho que o Ethereum está muito na frente. Dito isso, e eu vou ficar nesse meio dito isso, porque realmente tem muita incerteza, ainda é muito cedo, né? Então, assim, realmente você pode ter alguma grande mudança, algum grande avanço que pode fazer alguma dessas outras redes crescer muito rápido, porque elas são grandes, mas elas são muito pequenas perto do que elas podem ser. Então, acho que está bem certo. Assim, um dos motivos pelo qual a gente gosta de investir em índice, ou que acho que faz sentido ter bons gestores de investimento, é para você assim, tentar, da maneira que for possível, ter certeza de que você está posicionado nas redes que vão capturar esse valor. E isso é tecnologia nova, então é bastante difícil de prever essas coisas às vezes. E aí é por isso que a gente gosta bastante da filosofia de índice, ou de ter um bom gestor, né? Que não sei que é o trabalho que vocês fazem também, de ter alguém que olha esse mercado bem de perto e consegue identificar essas tendências. A gente tá próximo de esgotar o tempo, mas ainda não tão próximo assim. Teve algumas coisas que você falou desde a história do Bitcoin aí, do Ethereum como um todo, que um fato recente, a atualização do London Fork aí, introduziu a IP 1559, né, que era algum negócio bem aguardado, inclusive um drive de valorização por uma questão simples, né? Pela primeira vez na história do Ethereum, o Ether ele seria queimado ou destruído em parte à medida que a rede fosse usada, né? Então, antigamente, quando você tinha uma questão prática minha mesmo, usando os protocolos descentralizados, que era o seguinte, putz, mercado caiu muito, muita volatilidade, rede congestionada, você não consegue fazer uma operação com menos de US$ 500, qualquer uma que você queira fazer, seja um swap, seja um depósito, seja alguma coisa, usando a rede descentralizada e à mercê do custo que o minerador vai te dar naquele momento, ou que está sendo cobrado e praticado naquele momento, mas e isso era a história antes do IP 1559. Hoje, quando acontece esse congestionamento da rede, óbvio, não estou feliz porque eu queria fazer alguma coisa e não vou fazer porque vai ficar muito cara, mas com certeza quando eu olho para o contexto e puxo quanto Ether está sendo queimado nesse período, eu fico minimamente feliz que eu tenho exposição a Ether e que naturalmente esse negócio, pelo desenho, ele de fato ele fica mais escasso naquele período específico que se queima mais Ether do que se produz. Quando a gente puxa a história mais recente da atualização do London Fork, mais ou menos, historicamente, desde o momento da aplicação até agora, foi emitido 50% menos de Ether do que seria emitido se não tivesse atualização. Então, assim, Ipsilaris, a gente está vendo um halving que está acontecendo no Ethereum e um halving que é ajustável, né? Que justamente quando você tem um uso maior, ele queima mais, quando você tem menos, ele queima menos. E isso é o que é a narrativa do ultrasound money, né? Algo que seria talvez até, de certa forma, superior ao Bitcoin, numa evolução final do Ethereum 2.0, em que você teria, de fato, um ativo deflacionário, né? Só que isso é a visão, talvez, mais forte da comunidade do Bitcoin em si. E aí, quando você chega nesse ponto, você divide as opiniões. Uma, que é talvez a comunidade do Bitcoin entendendo, putz, aqui ficou interessante mais do que estava antes, eu posso manter esse ativo não só como fichinha para usar o Ethereum, mas como capacidade de valorização pelo próprio uso da rede, e outras pessoas que estão defendendo esse mundo multi-chain, até os próprios fundadores da Solana, fundos de investimentos que investem pesado nesses protocolos que são concorrentes do Ethereum, falando o Ethereum se perdeu no meio do caminho porque ele está sacrificando velocidade em detrimento dessa narrativa de ultrasound money. Eu queria entender do seu lado, assim, em que cadeira, em que lado aí da posição você está? Não, acho que é uma ótima pergunta.
O EIP 1559 foi uma mudança importante, mudou basicamente todo o economics, né, do Ethereum. E vão ter mais mudanças, né? O Ethereum, quando o Ethereum está passando por um processo de upgrade muito importante, tanto que ele é tão importante que a gente chama o Ethereum que vai surgir depois desse processo de upgrade como Ethereum 2.0, né? Então vai ter um Ethereum 2.0 surgindo aí nos próximos 9 a 12 meses, talvez. É um upgrade que já está sendo construído há coisa de 5 anos, grandes projetos, assim, um grande projeto de engenharia mesmo. E o Ethereum está passando por essa transformação que você falou. O jeito que eu vejo, assim, é o seguinte, eu entendo a ideia de escassez. Eu gosto muito da analogia que o pessoal faz de que se o Bitcoin é o ouro digital, o Ethereum ele é o petróleo digital. Ele é essa ideia de essa commodity consumível, né? Igual quando você coloca gasolina no seu carro, você dirige o carro, você queima essa gasolina. Essa gasolina ela vai pro ar e aí se quiser dirigir o seu carro de novo, você precisa colocar mais gasolina. O Ethereum, o EIP 1559, eu acho que ele fez o Ethereum ter uma característica mais ou menos assim. Eu acho que ele fica mais escasso, sem dúvida, na verdade, a gente está vendo isso pelos dados, né, um pouco incontestável. Ele vai ficar mais escasso ainda quando o Ethereum chegar mais perto desse processo do Ethereum 2.0. A emissão do Ethereum vai cair quando ele mudar o algoritmo de mineração para Proof of Stake, então ele vai ficar mais escasso do que ele está. Isso é um processo que vem acontecendo desde o meio desse ano, deve durar até a segunda metade do ano que vem, então o Ethereum está ficando mais escasso. Esse é um dos motivos que eu acho que fez o Ethereum performar muito bem, né? O Bitcoin está subindo muito esse ano, né? Está subindo mais de 100% em dólar esse ano, mas o Ethereum está subindo 400%, né? Então eu acho que um dos motivos pelo qual o Ethereum performou muito bem e vem performando muito bem, parte disso vem disso. Eu acho, mas eu vou te falar que assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender a tese do sound money, assim, porque eu acho que a ideia de sound money para mim, ela não é necessariamente o quão escasso ou o quão abundante o ativo está naquele momento do tempo. Ele é muito mais sobre depois, não importa muito qual é a regra, mas depois que você colocou a regra, não muda mais. E nisso eu acho que o Bitcoin é muito claro. Assim, o Bitcoin é 21 milhões e o 21 milhões não muda. Ou, digamos, é virtualmente impossível de mudar os 21 milhões. O Ethereum, ele vem mudando a política monetária dele ao longo do tempo, a política de emissão dele ao longo do tempo. Então eu enxergo ele mais como um ativo tipo petróleo, vamos dizer assim, uma commodity consumível, uma commodity que tem uma utilidade grande, que é usar esse grande computador do Ethereum, do que esse sound money. Dito isso, a minha visão não é mainstream no pessoal do Ethereum. Eu acho que se eu falar isso para alguém que é ali bem profundo na comunidade do Ethereum, acho que não seria muito bem aceito. Mas é a minha opinião. Então, eu acho que na verdade, eu acho que assim, a gente tem que ver o que o EIP 1559, quais vão ser os efeitos no longo prazo. Para mim ainda não está claro, acho que a gente tem que esperar para ver. Eu não acho que o Ethereum migra para o Sound Money por causa do EIP 1559. Eu acho que o importante é que a política monetária não pode mudar. E se alguma coisa está acontecendo no Ethereum é que a política monetária está mudando mais, está ficando mais flexível para ser mudada. Agora, é uma mudança importante, eu acho, e eu acho que positiva nessa questão de você queimar o ativo ou queimar essa commodity depois que você usa ela. Agora, isso é um negócio muito novo, e eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter que ver e monitorar se não tem nenhum efeito colateral vindo disso, né? Então, será que o tamanho do bloco não vai começar a mudar muito? Tem gente que enxerga o EIP 1559 como um block size increase, assim. Você tirou um pouco da volatilidade que tem nos FIIs, mas o tamanho dos blocos potencialmente pode aumentar um pouco mais. Então, acho que tem algumas pontos importantes que precisam ser avaliados, mas isso vai ser coisa mais de longo prazo. Assim. Se pensar no próximo 1 ano, por aí, eu acho que ainda tô super positivo. E eu gosto muito do Ethereum. Assim, eu acho que eles estão numa posição muito boa nesse mercado. Legal.
Maravilha. Pessoal, a gente vai encaminhando para o final aqui. Queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo, o Davi, que topou participar desse vídeo comigo, falar sobre esse momento histórico do ETF de Bitcoin, o primeiro ETF de cripto sendo lançado nos Estados Unidos. Mas, Davi, eu queria que você desse um último recado aí para quem está vendo esse vídeo e principalmente talvez para quem está começando ou para quem nem começou ainda nesse mercado aí. Qual que é a dica de ouro, né? Assim, e aí, duas pessoas na minha cabeça. O cara que vai só investir mesmo e não vai se dedicar a nada disso, e um outro ponto para as pessoas que querem trabalhar, que de alguma forma foram picadas pelo bichinho aí da descentralização e querem entrar nesse mercado. E qual que é o recado que você dá para essas duas pessoas? Legal, muito bom. O que eu falaria assim, para quem está considerando investir, o que eu recomendaria é cabeça aberta, tenta entender essa tecnologia sem nenhum viés. Eu sei que às vezes o preço subiu ou caiu e não sei o que, isso anima muita gente para investir nesse mercado, mas a gente acha que, eu acho que assim, faz muito sentido, enxerga isso como uma tecnologia, uma revolução tecnológica, como se fosse a internet, e é um negócio que se fizer sentido, vale a pena ter uma exposição, porque pode ser um ganho muito assimétrico que você tem num prazo longo. Assim. Então, esse é o tipo de atitude que eu acho que vale a pena ter. Acho que vale a pena estudar muito, entender muito bem no que você está investindo, porque esses ativos voláteis, eles testam a sua convicção. Né? O André sabe bem aqui, quem passou pelo mercado de 2018, né? Viu esse mercado cair 80%, 90%. Você precisa ter uma convicção bastante grande. Bom, até agora, né? Esse ano o Bitcoin foi de 60 para 30, né? Então, acho que quando você entende esse mercado nas convicções e desenvolve convicção nele, acho que você consegue manter uma posição de longo prazo que pode ser bastante lucrativa se essa tecnologia continuar se desenvolvendo, como eu acho que vai. Para quem quer participar, eu acho que assim, o mercado de cripto talvez seja um dos mercados mais abertos que eu já vi. Assim, então tem vários fóruns, vários grupos que o pessoal se junta. Então, se você é programador, você pode contribuir com código, mas se você não é programador, tem um monte de outras coisas que dá para fazer, para organizar evento, parte de marketing, construir, publicar conteúdo. Acho que tem muita coisa para fazer. As conversas no mundo de cripto acho que acontecem muito no Twitter, né? Um pouco no Discord, né? Também, que é um fórum aí meio de gamer, assim, que o pessoal de cripto acabou adotando também. O que eu diria entra, faz parte da comunidade, tenta contribuir com alguma coisa que você achar que pode, e eu acho que tem espaço para todo mundo que quiser poder contribuir nisso, e aí nisso você vai cavando o seu caminho dentro da indústria. Eu acho que é uma indústria muito aberta e muito meritocrática, assim. Boa. Bom, vou finalizando agora de verdade. Brigadão, Davi, de novo, por esse papo aqui, sempre muito esclarecedor, apesar da gente conversar vez ou outra aí, sem as câmeras. Muita coisa que você falou aqui foi nova para mim e me ajudou a construir o pensamento. Para todo mundo que assistiu o vídeo, já dá o like aí, segue a gente, segue os links aí das redes sociais da Bitwise, que tem muito material bom aí, muito material de alta qualidade. Legal, muito bom. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui. Quando quiser, só chamar, estamos de volta. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.